Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Eu gostaria hoje de fazer um comentário que eu esqueci semana passada, que é sobre a quase certa, tem alguns pequenos fatores, de mudança de local de funcionamento do Colégio Liceu. Talvez pouca gente saiba, o Liceu não é uma escola particular. É uma escola privada, mas não é uma escola particular. Pode parecer estranho, mas o que define se uma escola é particular ou não é o pagamento ou não de mensalidades. Tem escolas públicas que cobram mensalidade. Pouca gente sabe disso, mas as escolas públicas mantidas, por exemplo, pela Polícia Militar em alguns estados, são pagas, ou pelo Corpo de Bombeiros, é o que a legislação permite, essa cobrança. Tem algumas universidades municipais que cobram mensalidades, então não é o fato de cobrar mensalidade que vai ser público, que vai ser particular. E está quase determinado que a sede vai mudar ali para o prédio do colégio comercial. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu acho, assim, eu apoio que o Liceu vá ali para o prédio do colégio comercial, é uma associação filantrópica, não tem dono, foi criada em 91 como parte da Fundação Educacional Muzambinho, do qual meu pai fez parte da direção, acho que o pai do Baiano também, não sei se o pai ou o avô, fez parte da Fundação Educacional Muzambinho, um dos fundadores. Não, da Escola de Educação Física. Acho que seu avô fez parte da fundação. Seu pai, começou o Liceu fazia parte da EZEFEM, né? Ele era da mesma fundação educacional da EZEFEM, da Fundação Educacional Muzambinho. O presidente da entidade mantenedora do Liceu era o professor William Pérez Lemos, que é uma lenda viva da educação aqui em Muzambinho. É uma dos maiores nomes da história dos nossos mais de 100 anos de educação. Aqui em Muzambinho, o William é um nome importante. Depois que aconteceu, a Faculdade de Educação Física começou a perder aluno. E a gente começou num tempo que a educação privada começou a perder espaço para a educação pública. E aí, para não fechar a Faculdade de Educação Física, ela foi federalizada. E aí tinha que fazer alguma coisa com o Liceu, não podia simplesmente fechar, e o Liceu não teria como ser incorporado. Então o Liceu passou a ser mantido pela Fundação de Apoio do Instituto Federal. A mantenedora do Liceu é a FAET, que é a Fundação de Apoio do Instituto. O presidente é um professor do Instituto por força de lei. Então, tem que ser um professor do Instituto. O presidente da Fundação Mantenedora do Liceu, atualmente, é o professor Matheus Bornelli. E eu não sou contra o Liceu ir ali para o prédio do Colégio Comercial. Mas eu acho uma pena a gente ter perdido aquele prédio, que era um prédio do município, era um prédio que era a Escola Municipal Dr. José Januário de Magalhães, que foi passado para essa Câmara votar a entrega daquele prédio para o Instituto Federal. O vereador Cristiano foi contra, e a gente, infelizmente, perde um espaço privilegiado que poderia ser da municipalidade, porque não por culpa do atual prefeito. Uma solução, que é um sonho meu, é que aquele prédio volte para a prefeitura, que ali seja uma escola, uma instituição de educação, um local multiuso de lazer, de esporte, de cultura, que várias repartições públicas passem a funcionar ali, que funcionem em cursos livres. É o meu sonho. Só que o Liceu precisa de algum lugar para ir. Uma das coisas que eu conversei com o Renato é que tem a possibilidade de construir um prédio para o Liceu lá no campus. Isso ficaria, em média, 3 milhões de reais. Se algum vereador tiver alguma ideia, quem sabe no futuro a gente consiga construir o prédio do Liceu lá no campus e liberar esse prédio para nós. Hoje, o prédio do Colégio Comercial funciona o projeto Podemos, que é um projeto que eu coordeno, o projeto do Everaldo, professor maestro Everaldo, da Banda Santa Cecília, esposo da vereadora Lúcia. Funciona o cursinho pré-vestibular Partiu IF. Funcionava o Amor Azul, que sempre o Matheus faz. Acho que funciona ainda, né, Matheus? Está funcionando
Vai mudar, mas ainda funciona. Lá eles queriam ficar lá. A Sandra falou, a gente queria ficar lá, mas sabendo que vai perder o prédio, tiveram que sair. Lá funciona também o IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária. Funciona a Sociedade de Apicultores de Muzambinho. Funciona a Academia Muzambiense de Letras. E funciona o NAI, que é o Núcleo de Apoio Especializado para os estudantes com deficiências ou autismo. Infelizmente, vamos perder aquele espaço. Vai ser difícil recuperar. Quando eu falo, concordo que o liceu vá para lá, não tem uma outra alternativa. A gente não pode deixar o liceu fechar. O liceu é um patrimônio de Muzambinho. Eu queria muito que construísse um prédio novo para o liceu lá no campus. Mas não tinha condição financeira. Mas eu acho que isso foi falta de condição financeira. Hoje eles não conseguem ficar mais no prédio que eles estão e eles têm que fazer uma reforma cara por ordem da superintendência e o Instituto acha mais prudente reformar esse prédio do que reformar um prédio particular, que inclusive aumentou o aluguel de forma desproporcional. O novo dono entrou, subiu de R$1.000 para R$18.000, uma coisa assim, não sei os números exatos. Então eles não têm condição de ficar lá. Então o Renato conversou muito comigo, diretor do IF, conversei com o professor Matheus Bornelli, eu concordei, pediram a minha opinião, que eu uso lá o espaço, não tenho o que fazer, é a alternativa, mas eu acho que a gente ainda é um sonho construir um prédio para o liceu lá no campus e que esse prédio volte para a municipalidade. Espero que outros vereadores abarquem esse sonho para a gente recuperar esse prédio, que infelizmente na gestão do professor Ivan de Freitas a gente perdeu. E foi uma perda muito grande. O comércio diminuiu. Com certeza o varal ali perdeu financeiramente. Jorge está aqui. Você lembra quando era lotado o bar do varal? Que acho que nem era aqui, era num negocinho... onde era parado. E era lotado, porque vinha ônibus, parava para estudar aqui. Tirar o colégio comercial dali foi um desastre para o centro da nossa cidade. Uma outra coisa que eu quero falar muito rapidamente, isso muito rapidamente mesmo, a gente está debatendo a questão de um erro cometido em relação à composição da carga horária dos professores de educação infantil. Depois eu até gostaria de conversar com os vereadores para mostrar o que eu estudei, não a minha opinião, o que eu percebi. São erros cometidos, inclusive, no descuido legislativo, provou com rapidez, inclusive um dos projetos foi em reunião extraordinária, a gente está recuperando até as gravações, foi tudo atropelado e causou realmente alguns problemas, que eu achei um meio termo, que acho que vai deixar todo mundo satisfeito, quero mostrar, mas eu estou do lado dos professores da educação infantil, inclusive... O projeto de lei que cria o cargo deles foi em 2018. Foi aprovado, a gente descobriu, né, Ronaldo? Não tem nem o valor do salário. Não tem. Foi feito tão às pressas, Marinho, que o projeto tem tanto erro de técnica e no espaço do salário está em branco. Está em branco do original. O Esquilo assinou. E no projeto de tramitação aqui deve estar certo, né, Ronaldo? Depois eu preciso ver o projeto de tramitação. Mas na lei original não tem o valor do salário. Está em branco, está RS Cifrão. E tanto o Esquilo quanto o secretário... Quem era o secretário dele? Eu não lembro quem era o secretário. 2018. Não, de chefe de gabinete, que assinava junto com ele. Não era o Marco Almeida que assinou. Depois... Não era, o Fernando Cláudio era assessor daqui da Câmara. Depois eu olho, eu sei que é um erro. Então, mostra que a gente tem que tomar muito cuidado com a tramitação de leis. Não, quer ver, tem um nome, o filho dele foi secretário de governo. Depois eu vejo. Os dois assinaram, e assinaram sem o valor da lei. É o Marcos Almeida mesmo. Assinaram lá no artigo 6º, o vencimento e está RS Cifrão, não tem o valor. É um erro, né? Claro que é um erro, mas foi assinado, tem que ver como é que foram os autógrafos da Câmara. A gente vai tentar solucionar isso, e eu acho que a gente vai conseguir
agradando todo mundo. Eu tive uma ótima conversa com a Bruna, porque eu discordei da forma que estava sendo conduzido, mas eu acho que já entramos no entendimento. Muito obrigado.